Então, vamos lá, nono ano. Vamos mais uma aula de CME. Vamos falar mais sobre a filosofia da existência. Página 33, 34 e 35. Gente, essa videoaula é muito importante porque CME ela trata de sociologia, filosofia e história, tá? Que é muito importante saber de história. E geopoliticamente, nós estamos sempre dentro do conteúdo atual, trabalhando com o conteúdo antigo também. Isso que é importante, nós já falamos de várias coisas, nós já falamos de inocência, nós já falamos de apego, de desapego, nós já falamos de várias coisas, né? E hoje o tema é muito importante, muito interessante, porque a gente vai falar sobre a filosofia da existência. E é um tema que você fala do que é existir, né? Do que é estar existindo e como nós existimos, que é muito importante. E grandes filósofos pararam para pensar sobre essa temática, né? Aí fala assim, o existencialismo é um termo aplicado a uma escola de filósofos do século XIX e XX. Ou seja, que apesar de possuírem profundas diferenças em termos de doutrinas, partilhavam a crença que o pensamento filosófico começa com um sujeito humano, ou seja, com um ser humano. Não importa a cor, não importa a raça, não importa o credo. Você passa a existir quando você toma dentro de você a responsabilidade de partilhar pensamentos. Não meramente o sujeito pensante, mas o sujeito que cria ações, visualiza ações, vive sentimentos, a vivência do ser, do cotidiano, da história. E o que acontece quando o ser humano passa a existir? Muitos deles entram em conflito, ou outros não entram em conflitos e levam a vida numa boa, como vocês falam, numa nice. O que acontece? O que significa aqui dizer-se que a existência precede da essência do ser, da criação, da fundamentação, do prazer de estar aprendendo o dia a dia. Quando a gente fala de ética e moral, e eu falo todas as minhas aulas, eu falo sempre da moral, que é o conteúdo da existência do ser humano, que é a família. Eu foco sempre nessa questão de família, que para mim é muito importante esse núcleo de família, onde você aprende o certo e o errado também, né? Muitas das vezes, muito mais certo do que errado, e muitas das vezes mais errado do que certo, dependendo do núcleo familiar em que você vive. Significa que, primeiramente, existe, né? Se descobre e se surge no mundo. O ser humano, ele começa a se descobrir, ele começa a criar a existência dele de acordo com as experiências do dia a dia, do cotidiano, de viagens, de passeio, de doutrinas religiosas. Ele começa a descobrir várias questões dentro dele, que são questões filosóficas também, que a gente não para pensar que a filosofia não é aquela coisa chata, né? É aquela coisa do ser pensante.
É aquela coisa de que como eu vou transformar ou modificar aquilo que é errado. E como é que eu vou me transformar naquilo que é certo, né? Kierkegaard foi um filósofo que considerou a angústia como a consequência da liberdade. Por que ele considerou a angústia a consequência da liberdade? Que até para nós termos liberdade, nós temos alguns momentos de angústia e de frustrações, seja no nosso leito familiar, seja fora do leito familiar, quando a gente quer adquirir a nossa liberdade, nosso conceito de liberdade, que cada um tem conceitos diferentes, né, sobre liberdade. Muitas das vezes você se angustia com algumas situações e alguns percalços que vão existir no nosso dia a dia para que nós tenhamos essa liberdade de trabalhar, a liberdade de estudar onde a gente quer, a liberdade de ir para onde a gente quer, né? Falar com as pessoas que a gente quer, viver o momento em que a gente quer, e muitas das vezes nós temos angústias causadas por alguns conflitos. No entanto, a angústia também pode ser encontrada na inocência e na incerteza. Por que eu falo da inocência e da incerteza? Porque você quer ter liberdade. Mas muitas das vezes você acha que essa liberdade você não vai ter problema algum e você acaba encontrando na sua inocência, na sua pureza e na sua incerteza alguns percalços, alguns problemas que pode vir a acontecer, né? Eu vou dar um exemplo dentro da faixa etária de vocês, né? De querer sair para algum lugar com os seus amigos e chegar tarde e haver algum problema, acontecer alguma coisa de errado nessa ida ou nessa volta dessa saída de vocês. Inocentemente, você achou que não ia acontecer nada e pode acontecer. Será que você está preparado para isso? Será que você acha que está preparado e tenta? Mas se você não tentar, como é que você vai saber se vai dar certo ou não? Olha só o conflito desse existencialismo que a gente tem, né? Muito importante, e eu gosto muito de citar o livro mais lido no mundo, que é a Bíblia. Na Gênesis, Deus proíbe Adão de comer o fruto da macieira. Isso vocês já ouviram. Porém, Adão não conhece o mal, ele é puro. Ele tem a pureza e a inocência. Mas como é que ele vai saber que o mal existe se ele não comer a maçã? Pô, Sérgio, mas Deus proibiu ele. Mas nem tudo que é proibido pode ocasionar o mal. Na inocência dele, né? Talvez ele tenha achado que não ia acontecer nada. Adão não sabia que se comer a maçã era de respeitar Deus, por causa da inocência e da incerteza. Mas isso dado o seu estado de ignorância. Por que eu falo de estado de ignorância? Porque ignorância é aquele que ignora. Por que ele ignora? Porque ele não sabe das consequências. Você está ignorando um fato, porque você nunca passou por ele. E aconteceu com ele, esse estado de ignorância dele, ele acabou fazendo e cometendo o mal que foi comer a maçã.
qualquer palavra que o Ser Supremo, que Deus, disser, será ininteligível para ele. Por quê? Porque ele ignorava o fato por não ter nunca acontecido, porque ele estava no paraíso. E no paraíso não havia problema. Ele nunca tinha passado por um problema. Assim, Adão não sabe que comer a maçã é um ato proibido. Por isso que ele comeu. Porque ele também não sabia o que é pecar. Ele não sabia o que era pecar. Ele estava no paraíso. Ele só veio saber por ignorância, por inocência. Não devemos esquecer que a personagem está em estado de inocência, gente. Veja bem, a personagem que eu estou falando é Adão. Ele estava no estado de inocência, de ignorância, por ignorar que o fato poderia acontecer. Mas ele só veio saber quando ele comeu a maçã. É importante que a gente saiba sobre isso. Por quê? Porque essa história se fala o tempo inteiro do pecado, de pecar. Por que ele pecou? Pelo fato de ignorar e da sua inocência. O ser humano, essa existência, esse existencialismo que a gente fala, é de existir. E nós só iremos saber o certo e o errado com o tempo. Ok? Só um tempinho, eu já volto. Um minutinho só. Então vamos lá. Vou deixar bem claro para vocês, tá? Que esse conteúdo é um conteúdo do próprio livro, tá? Foi dado pelo próprio Ministério da Educação e nós estamos falando sobre o existencialismo, tá? Que é o termo aplicado de uma escola de filósofos do século XIX e XX. Aqui eu coloquei o que significa aqui dizer-se que a existência precede da essência do ser. Falei do filósofo Kierkegaard, que considera a angústia como uma consequência da liberdade. E falei sobre o livro A Gênese. E citei Adão como a pessoa que comeu o fruto proibido. Gente, até a próxima aula, nós vamos dar continuidade. Espero que vocês tenham gostado e semana que vem nós teremos uma aula ao vivo. Vamos lá? Beijo no coração de vocês e se cuidem, tá? Continue se prevenindo. Fiquem com Deus.